Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vou aqui fazendo mais um vídeo hoje, continuo no tema de dependência emocional a partir da nossa educação, da educação que os nossos pais nos deram. Por que que eu estou insistindo nessa tecla, falando bastante sobre a nossa responsabilidade como pais, como nós educamos os nossos filhos e isso reverbera na adultez? Exatamente por isso, porque nós recebemos aqui nos espaços da clínica, nos nossos atendimentos, né? Tanto individuais quanto de casal, pessoas com reflexo da sua construção, das suas experiências, né? Foram forjados aí de acordo com as suas experiências e muito de acordo com a sua educação. Hoje eu vou falar rapidamente sobre a dependência emocional, no olhar da Lígia Guerra, nesse livro O Amor Sustentável. Lígia Guerra é uma psicanalista, ela está sempre na mídia, né? Ela é uma das consultoras ali do programa da Fátima Bernardes, para quem acompanha, para quem tem aí um pouquinho de mais tempo para assistir, né? Infelizmente eu não tenho, não posso ver, não sei, mas eu conheço os livros da Lígia Guerra e sei dos escritos dela e são muito interessantes. Então eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre como que ela traz quem são os pais e que criam, né? Que criam, educam essas crianças e como essas crianças reproduzem isso na adultez, né? Esse modo dependente emocionalmente, né? Ela fala uma frase aqui bem interessante. Ela fala assim, ó, quem estabelece um vínculo por meio da dependência emocional não a ama verdadeiramente, pois nesses casos, né, a ligação ela não é construída com afeto, mas sim na base do controle. O controle é que é a base da relação do dependente emocionalmente, né? E aí é um controle que implica muito voltado no domínio sobre o outro, né? Então eu sempre falo, gente, amor, relacionamento é liberdade, é leveza, é deixar livre, é estar livre e deixar o outro livre para ir e vir. E se for para ficar conosco, o outro vai voltar, né? Independente das questões, dos impasses que os casais atravessem, eles sempre vão procurar aí uma maneira de se entender através de uma boa comunicação, vão desenvolvendo aí uma boa comunicação para poder se entender. E aí aqui o que a Lígia Guerra traz, né, nesse livro dela, Amor Sustentável, ela vai pontuando um pouquinho assim, né, como são esses pais, né, superprotetores, controladores, e qual a mensagem que nós, como pais, nesse lugar de protetores, controladores, passamos para o nosso filho e para os nossos filhos, e como eles crescem com essa ideia de relacionamento, de não só relacionamento amoroso, né? De relacionar-se com a vida, com as pessoas, nas suas relações sociais. Então, ela continua dizendo assim, que o que acontece é que os dependentes emocionais, na maioria das vezes, atraem pessoas sabotadoras, e isso é verdade. Parece que o dependente emocional ele tem um imã que ele atrai aquela pessoa que é sabotadora, que é o sanguessuga, que na verdade é a pessoa que vai, então, se encaixar com o dependente, né? Que vai ser o manipulador. Eu tenho um e-book ali no meu Instagram, aqui no meu Instagram, eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Se ele não ficar tão comprido, eu consigo, tão longo, eu consigo colocar no Instagram, mas eu já vou avisando vocês. A partir de agora, todos os vídeos estarão na minha plataforma, no meu canal do YouTube, psicóloga Silvia Maier Furtado. Então, é lá que vocês vão assistir esse vídeo inteiro. Vocês terão um pedaço desse vídeo aqui. Então, o que ela fala? O que acontece é que os dependentes emocionais, na maioria das vezes, eles se atraem por pessoas sabotadoras. Então, os namorados, os cônjuges, reconhecem, né, o valor dos seus parceiros, mas os mantêm numa coleira, fazem com que duvidem de si mesmos, fazem com que eles se enxerguem pequenos, né, incapazes de ter alguém melhor ao seu lado. Então, essa é uma premissa importante para a gente olhar a respeito do dependente emocional. E essa sabotagem, na verdade, quando esse manipulador, né, a sabotagem acontece de várias formas, e elas são as mais sutis. Por exemplo, uma pessoa está no relacionamento, né, um dos dois está fazendo dieta, e de repente o outro chega com uma pizza, um pote de sorvete.
Ou uma dos parceiros está procurando emprego, e outro diz assim, e se não der certo, não tem problema, você tenta outra vez, existem outras vagas, ou seja, vai colocando ali um sentimento, às vezes a pessoa nem passou pela entrevista de emprego ainda, a outra já está passando uma mensagem de que ela não vai conseguir, de que a pessoa não vai conseguir. Ou seja, é uma tática muito sutil de desvalor, de criar um desvalor no outro que o outro não percebe. São sinais. Isso é muito interessante para nós olharmos, né? Então, assim, ela falar que ela percebe nesse cenário aí, né, da dependência, né, dos relacionamentos, o aparecimento desse quadro, que, em geral, dependentes emocionais são filhos de pais superprotetores, controladores ou funcionais. Foram raros os casos que ela atendeu, né? Ela fala, e nós também, como psicólogos aqui, são raros os casos em que a gente atende que um dependente emocional ele está fora, né, dessa história do paciente, né, desse histórico de dependência emocional. Então, precisamos ficar ligados, né, nessa dependência emocional e nos manipuladores que se encaixam como chave e fechadura. Vamos lá, no caso dos pais superprotetores, aqueles que antecipam todas as necessidades dos filhos, arrumam o quarto, não cobram, né, mais participação nas tarefas de casa, deixem que eles fiquem livres, soltos, sem assumir nenhuma responsabilidade e nem sejam responsabilizados pelas suas escolhas e escolhas ruins que eles fazem. Ou seja, os pais vão lá e super protegem, independente da escolha do filho, se é uma escolha certa ou errada, eles, né, eliminam qualquer responsabilidade dessa criança, desse filho. Então, o que acontece? O indivíduo, ele cresce assim, sem ter autonomia, né? Ele não consegue aprender com os próprios erros, porque não é lhe dado a oportunidade de errar, porque ele é super protegido, ele não consegue nem errar. Então, ele não consegue lidar com os erros, porque ele não erra, porque ele é super protegido, e ele não cria a autonomia necessária até para elaborar uma solução para pequenos erros, pequenos conflitos, pequenos impasses que a criança ao longo da vida vai vivendo, porque as crianças também vivenciam seus impasses nas suas experiências, principalmente quando eles vão para o colégio, ali na primeira infância, o prézinho, o primeiro ano, né? A gente sabe que o ambiente escolar é um ambiente muito hostil para a criança. Aquela criança que não sabe lidar com a diversidade, ela vai ter um sério problema quando ela é super protegida, porque ela não vai viver nessa redoma a vida toda. E aí, qual que é a mensagem que os pais superprotetores passam para os filhos? Você é frágil e você sempre vai precisar de ajuda. Olha que coisa terrível. No caso dos pais controladores, a autonomia também é bloqueada, só que vai por um caminho diferente, como ela coloca, né? Por quê? Porque os pais, eles estimulam os filhos a fazer coisas muito corretas, os pais são extremamente exigentes, controladores. Então, esses pais, eles fazem com que a criança não erre, não possa errar, e se a criança erra, é um motivo de vergonha. Então, não é raro nós atendermos, às vezes, crianças que têm um medo terrível de falar. Tem crianças que desenvolvem o mutismo seletivo, né, que é aquele onde a criança fica muda, às vezes, num ambiente ou no outro, por medo de falar, por medo de errar, porque ela é extremamente controlada pelos pais. Então, ela tem medo de se posicionar, ela não pode errar, porque o seu amor, o seu valor está vinculado aos seus erros. Isso é muito sério. Então, o êxito dela, o amor está vinculado ao êxito. Então, é essa mensagem. Você só será amado se você for perfeito. E crianças não são perfeitas, adultos não são perfeitos, adolescentes muito menos. Todos nós erramos e a gente precisa oportunizar que as crianças errem para que a gente vá ali, então, fazendo dentro dessa hierarquia familiar, como eu já falei no outro vídeo. Se você não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo onde eu falo sobre essa hierarquia familiar, como é importante que nós, pais, observemos essa hierarquia, né? Quando essa hierarquia não é seguida
Os filhos mandam nos pais, os filhos é que determinam onde os pais vão sentar, o que vai se comer hoje, o que não vai, aonde que eles vão passear, que roupa o filho vai vestir. Às vezes não são crianças novas, né, de 7, 8 anos, elas que decidem o que elas vão vestir. Os pais não têm a menor poder de decisão, né? Então, é uma hierarquia invertida. Precisamos prestar atenção nisso. No caso dos pais funcionais, né, que eu falei, controladores, os pais superprotetores e os pais disfuncionais. Os pais funcionais são aqueles onde a criança, então, filho desses pais, né, recebe muita proteção, tem uma rotina muito organizada, sempre uma alimentação muito saudável, vivem sempre com muito conforto, muito boa educação, a criança é cuidada de uma forma muito prática, né? Mas falta o quê? Afeto. É criada dentro de um sistema muito formal, mas muito árido, muito áspero, muito rígido e sem afeto. E aí, qual é a mensagem que se passa para essa criança? Você terá que se esforçar muito para receber o mínimo de reconhecimento. Por quê? Porque a criança vive em busca de migalhas afetivas, né, dos seus genitores, daqueles que fazem a função dos seus pais, né? E aí, mais tarde, vai procurar essas mesmas migalhas nos seus relacionamentos, na vida a dois. Então, olha como isso é seríssimo. Isso é muito sério. E aí Lígia Guerra continua dizendo, né? Não importa qual seja a origem da dependência, o medo do abandono é sempre o mesmo. A missão do dependente emocional não é ser feliz na sua vida amorosa, mas evitar que o outro viva sem ele, custe o que custar. Olha como isso é sério, como isso é grave e como isso está cada vez mais presente nas narrativas de mulheres e homens que vivenciam dependência emocional. Então, você tem que pagar, né, um preço para ser ali sustentado pelo seu parceiro, aguentando abusos e, às vezes, convivendo com uma indiferença, assim, né, sobremaneira, né? Então, toda subjugação ela será válida para manter o parceiro ao seu lado. Quem nunca presenciou um casal assim, disfuncional, por conta da geração, né, de ter sido gerado, gestado, educado por pais muito funcionais. Então, ela continua, né? O dependente emocional, ele não aprendeu a amar de uma forma saudável. Ele se sujeita ao outro e à dor, por mais absurda que essa dinâmica possa parecer. Então, isso é um sentimento muito sério, né, onde as pessoas vão se acostumando com esse tipo de sentimento, né, de dependência, e aí a pessoa passa a confundir isso com um relacionamento saudável, né, não enxergando a sua subjugação. E aí o único plano, o único projeto na vida do dependente emocional é se organizar, né, em torno do outro, fazer com que o outro o perceba como alguém importante, né, e o outro sempre reina em primeiro lugar. Isso é muito sério. Próximo vídeo, eu volto para falar um pouquinho das características, né, quando a gente faz o diagnóstico das características do dependente emocional. Eu sou Silvia Maia Furtado, sou psicóloga, e eu estou falando de dependência emocional porque ela atravessa os relacionamentos amorosos e cria um impasse nas suas relações. Siga meu canal do YouTube e eu vou colocar esse vídeo aqui também no Instagram. Tchau!